Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a diferença de ter o Espírito Santo e não ter, certo? São duas fases na vida que nós passamos. Sem ter o Espírito Santo, a pessoa está de um lado, e sem ter o Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ela está do outro. Então a base fundamental para tudo isso é Jesus dentro de nós. A identificação não é por ser uma pessoa qualificada, maravilhosamente abençoada, mas a diferença, de ter ou não ter é Deus, certo? Deus que faz a diferença. E todos nós, como humanos, passamos por processos na vida. Vocês têm prova disso, não é? Há muita coisa que nos faz muitas vezes passar em provas difíceis da vida. Passamos como se fosse um funil, não é? Quase não passamos. Mas vocês entendam que cada passo que damos, Deus tem um jeito de lidar conosco, não é? E vocês entendem que Deus tem o domínio em tudo. Tudo é dominado por Ele. O dia bom e o dia mau é um símbolo, né? São símbolos diferentes, não é? Um atinge um alvo e outro atinge outro, mas ambos é Deus que permite. Se o mal vem, foi Deus que permitiu, porque Satanás não pode fazer mal para ninguém sem ter primeiro a permissão e sem que a pessoa mereça aquilo. Opa, algum desvio existiu, alguma coisa está em algum lugar, e nós temos que admitir que cada vez que nós entramos num aperto, foi um pequeno deslize que nós tivemos. E nós, como Deus é tão bom conosco, então Ele começa a nos corrigir. E quando a gente começa a ser corrigido, a gente não fica bem, né? Porque é um excesso de perigo. Mas nós vamos olhando nessa promessa de Deus e vendo o quanto é valoroso, irmãos, ser um cristão. Como cristão, você sabe para onde está indo, mas como um perdido, você está sem direção. Você não sabe para onde vai. E o centro de tudo isso aí é uma revelação que desce no seu coração, que faz a diferença, né? Que faz a divisão entre o bem e o mal. É uma divisão que faz, é uma estrada que se chama mundo e a outra que se chama caminho estreito. Estreita a porta, disse Jesus, apertado é o caminho. E o que mais? E são poucos os que entram ali naquela porta. Mas largo é o caminho espaçoso, é um caminho fácil de andar. Aparentemente é um caminho de festa, é um caminho de prazeres, um caminho que não tem angústias, aparentemente. Mas o fim do caminho que vai ser o problema. Ali vai haver um aperto. Porque a hora, como nós falamos ontem, que tirar o Espírito Santo da terra, vai haver um contraste muito grande aqui. Você já imaginou? Essa Bíblia está morta, ela vai ficar aqui, não tem mais vida. Essa palavra não tem mais inspiração. E as pessoas vão tratar de ler isso aqui, mas não vão compreender mais. Não tem mais Espírito Santo para iluminar essa Bíblia para as pessoas. A noiva está em casa, vocês creem? Ela vai para casa. Mas vejam bem, Paulo estava instruindo aqui a igreja de Romanos, em Romanos aqui, ele estava dizendo isso que nós lemos, né? Ele diz assim no 3º versículo: pois o que diz a Escritura? Veja, creu Abraão em Deus
isso foi imputado como justiça ao crer? Sim. Deus aceitou. E Abraão fez o pacto com Deus, isso foi importante. Às vezes a gente diz assim, eu creio, e quando chega o desafio nós afastamos, porque não foi um pacto bem feito. Quando é bem feito você morre no lugar, mas você não sai dali. Você está grudado na palavra. Aleluia. Você está sentindo que algo está se aproximando. Agora vamos ler ainda Romanos capítulo 4. Vamos seguir as escrituras. 4 versículos 4 e 5, tá certo? 4, versículo 4 e 5. Agora o que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Obras é uma coisa, a graça é outra. Estão me entendendo? Você só pratica obras para Deus depois que a graça te absolve. Aí você é reconhecido com obras na presença de Deus. Então, a obra sem a graça é uma dívida. É uma dívida, está vendo? Não é um produto para absolver a pessoa. Porque só um corta as algemas do pecado. Quem é? É Jesus, é o Espírito Santo. Ali é cortadas as algemas. Mas quando a pessoa faz e tenta se salvar por obras, porque é bom para alguém, isso não comporta a graça. Então, se você leva a graça junto com isso, a graça não atribui justiça do homem. A graça é um poder salvador que desce e liberta a pessoa, não é isso? É algo que foi feito em nosso favor. Não é favor, bom dizer, de vender uma obra. Se vender a Satanás e dizer assim, bom, eu estou salvo porque estou fazendo obras. Não, irmãos, a obra não salva, ela acompanha a salvação, certo? Ela acompanha. Depois que você é salvo, você faz obras reconhecidas por Deus. Você crê nisso? Vamos no versículo acima do capítulo 4, o primeiro versículo, você vai entender o que eu estou falando. Diz assim, ó: que diferença, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Que ele alcançou? Não. Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão se justificou pelas obras, tem de que se gloriar. É? Amém? Aí a pessoa diz, olha, eu ajudei, fez efeito, isso e tudo aquilo, tudo bem, isso é uma parte humana. Mas quando você trabalha do lado de Deus, é uma coisa verídica, é uma coisa pura. Você faz aquilo ali porque você não tem obrigação, por obrigação. Você faz num ato de liberdade que você tem pela graça de ajudar uma pessoa, certo? De conduzir ela naquela situação. Então olha aqui, se ele fez por obras, tem de que se gloriar, mas não em Deus, em si próprio. E quando o homem se gloria em si próprio, ele está derrotado. Ele está derrotado. O homem não pode se gloriar em si próprio. Ele tem que ter uma meta. E a meta é Jesus. Vocês querem, irmãos? Vamos para Romanos 5 ainda para nós entender. 5 e verso 1. Aí vocês vão entendendo o que significa isso. Vamos desmisturando. Diz assim, ó: sendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus.
Não tem coisa que coloque mais paz no nosso coração quando nós temos em paz com nós mesmos primeiro e depois com Deus. Porque o que você tem que fazer é domar o homem primeiro. É deixar um vaso flexível para que o Espírito Santo visite e oriente. Agora, cada vez que você vai a Deus com a razão, Deus não te ouve. Ele te ouve por graça. Ele te ouve por misericórdia. Está vendo? Aleluia. E por isso que você vê diferença num e diferença no outra pessoa, porque ambos são diferentes. Quando você entra na revelação da palavra e tem o conhecimento de Deus, você vai, cada coisa que você faz, você consulta o Criador. E quando você consulta o Criador, você é um bem-aventurado. Certo? Bem-aventurado. E bem-aventurado é uma pessoa que é livre para entrar na cidade santa, sem empecilho, certo? Porque ela venceu a si mesma. Ela cruzou aquela barreira humana. Vocês estão entendendo, irmãos? E quando você cruza a barreira humana, você vai encontrar Deus do outro lado. Agora, desse lado está você questionando. Do outro lado, Deus não te ouve questionando. Deus te ouve humilhado. Certo? Deus quer te ouvir humilhado. Que tu possa dizer: Senhor, eu sou um dependizado de ti. Não tem coisa mais agradável para Deus que você chegar nele dessa maneira. Primeiramente, você quer algo de Deus, você chega e conserta a sua vida primeiro. Senhor, talvez eu falei alguma coisa errada. E você confessa tudo para Deus. No momento, você vai sentir que aquela luz brilhou sobre você. Então você está livre para receber o que você quer. Deus não pode negar. Aleluia, irmãos. Você crê assim? Então, então veja aqui: justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, quando Deus olha para baixo e vê a situação da igreja, do homem, das pessoas, e Ele encontra alguém que pode interceder aqui, sabe? O profeta diz que Deus não desmoronou o mundo ainda por causa da sua oração, filho de Deus. Vocês são as escoras do mundo. A hora que essa escora for tirada, o mundo vem abaixo. Certo? O que mais Deus interessa na terra são os seus filhos. E se você se reconhece como um filho de Deus, então trate ele como pai. Abba Pai. Sabe o que é Abba Pai? Abba Pai é adoção. E você é adotado como um filho. Certo? Glória a Deus. Então olha aqui. Ele diz aqui nessa mensagem: você é tão diferente quando tem o Espírito Santo. Aqui está a diferença de um lado com Deus e o outro com o mundo. O mundo, Satanás pode te dar alguma coisa, mas ele te toma também. Isso é certo. Está bem? Ele te toma. Por isso que cada vez que você vai tirar Satanás de um lugar, tome cuidado. Tem que saber a causa por que ele está ali. Nós não temos autoridade de tirar um demônio de alguém se aquele demônio tem onde se agarrar. Certo? Tente puxar uma pessoa que está agarrada para você ver. Você consegue? Então, no momento que nós diz que Deus nos mostra o problema que está acontecendo com você, ali está resolvido o problema.
E nós temos que orar a Deus. Quem sabe tem um ódio por trás. Quem sabe tem uma raiz de amargura. Quem sabe tem uma queixa. Quem sabe tem uma zombaria. Certo? Que não agradou a Deus. E no momento que não agradou, ele saiu fora e Satanás entrou em cena. Você sabia? Isso é o que a Bíblia fala. Mas não tem coisa melhor. Eu ainda conversava hoje com a irmã Evinha pela manhã, não é? Não tem coisa melhor nessa hora do que reunir a família toda e ver aonde está o problema. E aquele problema muitas vezes não tem como arrancar mais. Mas tem uma confissão atrás daquilo, aquilo apaziguou a situação. Desce um perdão de Deus e as coisas se reconciliam e o diabo dá no pé. Você sabia? Ele não pode ficar ali se ele for descoberto. Aleluia. Então, atrás disso, nós podemos ver muitas coisas acontecendo na vida das pessoas ali fora, porque as famílias estão desunidas. Pai, mãe, filho, mulher, irmão, tudo desunido. E um lar desunido não funciona. Tem que tirar as areiazinhas do caminho, que pega no calcanhar. Você sabe, já entrou uma areiazinha no seu sapato algum dia? Já? Quando vocês experimentaram isso aqui? Isso é muito difícil. Eu me lembro agora quando eu estava andando em Pelotas, bem no centro de Pelotas, eu tinha que me escorar na parede e tirar uma areia que entrou no meu sapato. O público estava olhando, mas o que interessa estava me prejudicando. Estava me prejudicando, e o que está me prejudicando é uma planta ruim, eu tenho que tirar fora de mim. Viu, irmãos? Aleluia. E há raízes que cria na família. Vou dizer uma coisa a vocês. Agora, se Deus quiser, em abril, nós vamos mexer muito com isso. Nas reuniões lá. Vamos fazer uma reunião familiar lá. Se o Senhor Jesus permitir, vocês me ajudar em oração, nós vamos tirar essa doença de câncer, que não tem cura. Tem ódios que não tem cura, irmãos. Parece que não tem cura. As pessoas morrem odiando, não é? Morrem odiando, faccionando, brigando, coisas que não têm nenhum valor. Eu dizia para o meu filho outro dia: olha, quando eu morrer, por favor, não briguem por alguma coisinha que ficar por aí. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, não é? Brigar por o que você não pelejou. Eu dei um exemplo da minha vida para ele. Eu dei um exemplo. Eu disse: você já viu seu pai andar buscando coisas dos outros? Eu não. Eu nunca andei. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Você sabia? Ele me ajudou, certo? E ele me deu uma casa para morar, e deu um carro para andar, Mas eu nunca fui atrás daquilo que outros deixaram para mim. Nunca. Nunca. Eu estou dizendo isso aqui diante de Deus para vocês. Isso não teve o mínimo valor para mim. O valor é aquilo que você luta por você mesmo, pedindo a ajuda de Deus, e você vai em frente com aquilo, não é? Você vai ver o resultado lá na frente, certo? Isso é glorioso demais. Então vejam bem, olha aqui, você é tão diferente quando o Espírito Santo vem sobre você. Você acredita nisso? Qual é a diferença? É que você é um filho agora guiado.
um filho, uma filha guiada pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você é guiado, é uma coisa, e quando você é forçado, é outra coisa. Ninguém caminha forçado, certo? Vai chegar um ponto que quando você está vendo que Deus está na frente, você vai sozinho, porque se a pessoa questionou com você, deixa ela. Não entra em ação nesse assunto que você vai se dar mal. Caminhe, dois juntos, se estiverem de acordo. Dois não podem caminhar juntos se não estão em acordo. Um quer tomar um refrigerante e o outro não. Agora, quando os dois estão de acordo, está calor, vamos tomar um refrizinho gelado? Vamos. Não é assim? É um exemplo que eu estou dando. Não que nós gostamos de refri, né? Quem gosta de refri aqui? Ah, sim, mas claro que é bom. Claro que é bom. Glória a Deus, eu também gosto, né? Mas vejam vocês, os gostos mudam quando Deus entra na vida da gente. O lar é guiado por Deus quando... Olha aqui, vamos ler aqui no Salmo 128 para você entender o que eu estou falando. Salmo 128. Aleluia. Glória a Deus. Está tão bom aqui. E nós vamos ter essas reuniões até a escola. Na escola nós vamos mexer com coisas. Até estava ali tentando trazer para que o Espírito Santo me proibiu. Eu tenho que falar essas coisas para você, porque isso aqui que enraiza. E leva você a se dar conta por que você é mãe. Não seja uma mãe desesperada, confie em Deus. Está errado com o filho? Recomende e deixe que ele vá para onde quiser. O profeta disse: se ele levar ele fora do tempo, pronto, ele livrou ele da morte lá adiante. Então nada pode barrar o caminho, se desesperar, não é? Isso não existe mais. Vocês têm que ir aprendendo a ficar na vontade de Deus, em tudo. Olha aqui, 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E o que mais? E anda nos seus caminhos. Anda nos seus caminhos. Bem-aventurado. Nós aprendemos que a palavra bem-aventurado na Bíblia é você entrar livre na cidade santa. Isto é bem-aventurança. Ninguém te impede de entrar. Aleluia. O profeta diz que um santo, ele está saindo do corpo, seu espírito, sua alma na morte, e tem um guardião de anjo para escoltar, cruza pela quarta, quinta dimensão, e você vai à sexta dimensão. Agora você pergunta, por que Deus escolta os seus filhos? Porque aqui acima de nossa cabeça está o trono de Satanás. A quinta dimensão é o inferno. Então esses anjos pegam esse santo de Deus e cruzam com nessa atmosfera, e ele vai lá ao paraíso, e lá ele fica descansando. Você não espera que quando você acontecer algo com você, você vai morrer um dia. Não se iluda. Você vem aqui por uma passagem, certo? Uma passagem. Você tem um tempo marcado. Você pode ler Jó 14. Nós podemos ler agora. Quem tem a Bíblia e abre para mim Jó 14. Enquanto eu vou lendo aqui. Olha aqui. Bem-aventurado então nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será, e tudo irá bem. Esse é o homem ao Senhor, é o chefe da casa, chefe de uma família, certo?
Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que vai assustar ou não? Não? Ele diz, o profeta, que Deus vai pedir a responsabilidade do homem em casa, por todo o domínio da casa, porque o homem tem os ombros mais largos, e o homem foi uma criação de Deus, ele é o cabeça daquela mulher, e a mulher é uma adjuntora caminhando do lado dele, né, como uma pessoa obediente. Então vejam vocês, há uma responsabilidade, sim. O casamento não é qualquer coisa, o casamento é um reino. Você crê que é? É rei e rainha, né? E às vezes o que acontece? É que um desequilibra ao seu lado, troca, cruza a mulher para cá, para a cozinha, e o homem aonde? Aliás, o homem na cozinha e a mulher aonde? Isso que está mal. Isso tem que ser recomposto. Vocês creem que tem? Porque, vejam bem, o casamento tem 7 passos. Eu não vou falar deles aqui, porque eu estou somente dando um ponto para vocês. É um assunto muito grande, mas nós estamos em grande necessidade de estudar o assunto familiar. Mas em grande necessidade. Você sabe o que é isso? E se Deus nos ajudar lá, nós vamos ter uma reunião lá, talvez sábado de manhã, certo? E peço que vocês orem a Deus, não falte aquele culto lá. Se tiver um arrozinho branco, não reclamem, certo? Porque eu creio e digo para vocês que o lado espiritual vai ter muito alimento. E penso que uma eleito se desloca mais é pelo alimento espiritual, não é isso? É para uma melhor posição. Mas não se preocupe, vai ter alimento. Nem que seja alguma coisa lá, um caldo vai ter, certo? Tá bom? Confie. Vão com confiança. Se vocês conhecem o pastor de vocês sabem, né? Com quem estão lidando. Tá bem, irmãos? Agora, como eu disse, nós vamos descobrir muitas coisas que nós estamos em falha no lar com essas mensagens. Nós vamos descobrir, certo? Então, Satanás está tentando de todas as maneiras desmanchar os lares, por falta de posicionamento, de como a mulher saber lidar no seu posto e o homem saber lidar no dele. Isso está um pouco dividido, ou não? Vocês creem? Então, por isso que eu acredito que o Espírito Santo vai nos ajudar bastante. Mas vou encerrar por aqui, tá certo? Essa parte? Tá bom? Tá bom? Já entenderam um pouquinho o que é isso? O que Deus quer conosco? Amém? Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, irmãos! Então você sabe a diferença quando ele chega em você. Você sabe o dia que nasceu. Talvez no nascimento natural você não sabe. Você era uma criança. A única coisa que você fez quando nasceu foi chorar. Certo? Mas tem uma coisa. O profeta diz que Deus gravou o seu choro. Desde o seu choro está gravado até o fim da sua vida, até a última hora do caixão. É por isso que tem certas coisas que tem que ser desmoronada, tirada da nossa frente. E aí é que nós começamos a ter vitória. Entenderam, irmãos? Estão entendendo? Há uma coisa muito boa aqui, né? Então, vou repetir, você é tão diferente quando o Espírito Santo vem sobre você. Vocês podem dar glória a Deus?
até o ponto em que a sua mente, a mente deste mundo, não gosta de vocês e ficam contra você. Então lá fora tem uma mente, ele está dizendo, e aqui em mim tem outra mente, na igreja tem outra mente, não é? A mente de Cristo. Então quando você chega lá fora, as pessoas estão pensando diferente, né? E você sabe que você vai ser atacado. Dê um sorriso e siga em frente. Porque se você vai questionar, você não vai sair bem. A oposição é muito grande, né? Hoje o povo está muito envolvido no mundo atual, na religião e na política. Então eles têm 3 senhores contra você, cristão. Mas nós temos o mais forte. Amém. Aleluia. Jesus disse: eu venci. E vocês vencerão também. Isto mesmo, irmão. E vocês vencerão. Amém. Vocês vencerão também. Amém. Ele sabia que ele estava falando de nós nessa era. Vencer, vocês vencerão seria no futuro. É essa era que estamos vivendo. A era mais trabalhosa. Aqueles cristãos que nós falamos ontem que morreram, 68 milhões de cristãos que morreram nas fogueiras, em boca de leões, eles morreram com o Espírito Santo por dentro, eles tinham o Espírito Santo. Agora essa era fria, entende? Uma era sem Deus na vida, e está só você com a tochinha de fogo lá no meio de um lugar, com essa tochinha iluminando, né? Certo? Essa tochinha de fogo. Mas você é uma fogueira, né? Aleluia! Dentro de você existe coisa que você não sabe ainda, que está em segredo lá dentro. Quando esse homem de dentro sair para fora, você vai descobrir quem você era no princípio. Certo? Oh, glória a Deus. Aleluia. Então vamos aqui para nós entendendo. Olha, eles não querem nada com você de modo algum. Eles detestam o cristão. Certo? Quando você entra no lugar, eles te olham de cima a baixo. Certo? Aleluia. Aleluia, irmãos. Outro dia eu entrei dentro de uma loja e aquele senhor começou a falar em algo para mim, e quando eu inverti para ele, ele disse: que coisa, eu nunca tinha visto falar disso. Tem pessoas ignorantes, irmãos, que não sabem, que ainda não ouviram essa mensagem, e não sabem o conteúdo que tem nela, o valor que ela tem. E muitos passaram por aqui, foram batizados e não suportaram a prova de fé. Certo? O processo da mudança. E foram embora. Agora, você está ouvindo aqui a marca da besta. Na escola domingo de manhã nós vamos falar um pouquinho, responder alguma pergunta de vocês talvez, o que vocês estão ouvindo do profeta aqui na mensagem a marca da besta. As pessoas estão enganadas com isso, certo? O mundo religioso não sabe o que é, mas o cristão sabe que a marca da besta saiu do jardim do Éden com uma pessoa. Amém? Amém. Aleluia. E ela veio passando até pelos processos de chegar nesta era. Não é? Mas vamos deixar isso aí, tá bem? Você é nascido de outro mundo quando você recebe o quê? O Espírito Santo. Diga forte: o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é uma pessoa que entra dentro de você e toma sua voz?
Vocês já viram o inimigo imitar isso? Imitar? Quando ele, como é que se diz? Ele cai no chão, como é que se diz? Convulsiona. Certo? Ele diz: eu sou fulano de tal. Mas você não precisa falar tendo o Espírito Santo. Quando você é atacado, ele vem aqui e diz assim: olha, aqui tem morador. Saia daqui, Satanás. Amém. Somente isso. Satanás não é tirado com gritos, é com atitudes que nós tomamos. À medida que nós vamos se ajustando nesse ajuste da palavra, vai ficando mais difícil dele ficar perto de você. Porque o profeta diz que Deus dá uma mente de Cristo para você. Você segue com a mesma mente dos 5 sentidos, preste bem atenção. 5 sentidos é onde você vive. Só que ele diz que Deus purifica esse canal da mente até a alma. Mensagem: maior batalha jamais pelejada. Ele fala. Então ele diz que quando isso aqui fica um vai e vem, é destrancado, quando você nasce é destrancado, aquelas tranqueiras que você tinha lá dentro, de não creio, não dou ouvido, isso terminou. Você tem as avenidas limpas, certo? Então o que acontece? O primeiro que chega na sua mente é Satanás, certo? Amém? Mas ele é um guarda que, Jesus é um guarda que cuida você. É tão fácil nós falar a palavra quando nós estamos preparados e sabemos que não temos culpa em nada. É? Agora, quando aparece uma tranqueirinha, tinha um irmão que me contou no tempo da denominação que ele foi expulsar um demônio, certo? E quando ele chegou perto daquele demônio, o demônio disse: mas o que tu vai fazer aqui? Olha a tua vida, olha o que tu está fazendo. Tu não tem autoridade para me tirar daqui. Mas ele era muito humilde. Ele reconheceu o seu pecado na hora e disse: Senhor Jesus, eu te prometo que se tu me permitir que tire esse demônio daqui, eu vou viver a palavra. E ele disse que aquele demônio olhou para ele e disse assim: eu não sei como é que ainda houve uma pessoa dessa. Você está vendo? Não tente ir aonde você não está autorizado, porque isso é perigoso, certo? Mas então veja bem, aleluia. Então veja, nós temos, depois que temos o Espírito Santo, como eu disse, tem um porteiro. Quando o diabo chega na sua mente, o porteiro simplesmente fica calado e não abre a porta. A porta é sua mente. Estão entendendo? Aleluia. Ele só abre a porta quando você for atacado mortalmente, com ataques na mente. Então o profeta diz que ele vem ali e disse: aqui tem morador. Está vendo? Gostos velhos que você tinha no mundo, um dia chega para você, no seu pensamento: pô, acho que você ficaria melhor com essa veste, ficaria melhor dessa maneira, com o seu cabelo desse jeito. Isso chega para você. Homens, isso chega muita coisa em sua mente. Mas quando tem o Espírito Santo lá pelo novo nascimento, isso não entra em você mais. A sua mente é um campo de batalha. É. Mas a batalha, ela tem que ser vencida. Certo? Aleluia, aleluia. Vocês sabem que Satanás pode planejar um plano com você até para te matar, mas ele não sabe se vai dar certo. O profeta diz que quando você
se prepara para uma viagem, vamos dizer assim. E você vem e vem diante de Deus: Senhor, eu preciso que tu me guarde. Você está recomendando a sua pessoa naquela viagem. O seu carro, a sua vida. Está vendo? Aleluia. E se Satanás tinha um plano, ele não vai consumar, porque os anjos, ele diz que Deus envia um quartilhão de anjos ali para te guardar. E quando não lidamos com essa situação, se encontramos desprotegidos. E a mesma coisa é a casa. Você sabe que a mente é um campo de batalha, irmãos. Às vezes a coisa não é nada. E Satanás é um criador de atmosfera má. Você sabia? E ele domina a sua mente ao ponto que você quer pensar em Deus e você está todo contaminado. A sua mente. Aí você é vencido pelo mal. Mas quando você tem esse nascimento, esse Deus por dentro, aleluia, aleluia, irmãos, aleluia, vai chegar isso para você, mas você não será derrotado. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, então, isso é gostoso demais, isto é vida. Ter Deus na vida é uma coisa maravilhosa. Eu tenho prova para dizer para vocês disso. Irmãos, o que Deus faz por mim, só eu sei. Só eu sei o que Ele faz. Certo? Amém? Só eu sei. E você sabe também o que Ele faz por ti. Seja agradecido a Deus. Vá para um canto do seu quarto, para aonde você puder. O profeta diz que até o banheiro da sua casa é santo quando você tem o Espírito Santo. Você sabia? Toda a sua casa é lugar de oração. Você sabia disso? O sinal é exposto na casa. Não é? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou deixar para mais adiante que eu tenho para falar aqui. Certo? Já expliquei para vocês. Vamos prosseguir aqui. Você é nascido de outro mundo. Você é como estrangeiro, peregrino em terra estranha. Glória a Deus. Você crê isso? Isso é a mensagem. O que é o Espírito Santo? Parágrafo 39, 38 e 39. Ele diz então: você é nascido de outro mundo. Você é um estrangeiro, 10 vezes mais estrangeiro do que você possa imaginar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Essa terra é minha. Só minha? Ué? Ah, mas você é atrasado. Falaram muito atrasado demais. Ah, não. Temos que chegar junto. Essa terra é minha? Aleluia. Jesus comprou essa terra com o seu próprio sangue, tomou de Satanás e me fez herdeiro. João, tu vai herdar uma parte. Por que eu vou estar buscando coisas do meu pai? Por que eu vou estar buscando coisas da minha mãe? Por que eu vou estar buscando coisas do mundo, irmãos? Se eu sou herdeiro de tudo isso. E quando nós entendemos que somos herdeiro, acaba o problema. Termina aquela, como é que se chama? Aquela fobia por dinheiro. Aleluia. Não tem coisa melhor que você saber que vai receber um dinheiro, não é isso? Quando está numa situação. É? Agora não tem coisa melhor que Deus trabalha contigo automaticamente. Quando você não tem, o seu bolso enche daqui a pouco. Aí você sabe que Ele cuida de você.
Nós estamos falando de coisa séria aqui, hein? Está vendo? Aleluia. Então ele diz: estrangeiro, que se você fosse mais longínquos às regiões das matas africanas, você chega a ser diferente quando o Espírito Santo vem sobre você. Aleluia. 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 Houve um homem que chegou na África com o Espírito Santo dos pagões. Você sabe? E numa noite ele ganhou 30 mil para Cristo. 30 mil, irmã Eva. 30 mil, irmãos. Aleluia. E ele diz que aqueles pagões saíram, aquelas mulheres que estavam nuas, saíram tapando suas carnes e voltaram no outro dia vestidas. Não sei de onde é que será próprio. Isso é uma meta de Deus, certo? E ele diz: eu vivo pregando aqui na América, nos Estados Unidos, por tantos anos, gritando: vistam-se, mas que é nada. Mas ali não precisa. Ele disse: nos pagões o Espírito Santo caiu e mudou aquelas pessoas. Você está vendo? Aí está a diferença de quando o Espírito Santo chega em nós. Aí se você era eu era uma pessoa antipática, nojenta, não é? Cheio de coisas, cheio de manias. Hoje eu sou uma coisa diferente. Está vendo? Eu sou uma coisa diferente, certo? Eu amo tratar meu próximo bem. Está vendo? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos prosseguir então. Olha aqui. Então, você chega a ser diferente quando o Espírito Santo vem. O Espírito Santo é um sinal. Se a besta tem um sinal, o Espírito Santo também tem. Vocês creem? Aleluia. Ele é uma marca entre o povo. É uma marca. Você senta num lugar e todo mundo fica de olho em você. Certo? Porque a sua conversa é diferente. O seu comportamento é diferente. Isso é no trabalho, em tudo. Há diferença. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então isso é maravilhoso. Olha aqui. Agora você diz: irmão Brana, esse sinal da circuncisão foi dado a Abraão? Isso é verdade? Você crê que é verdade? E para a semente, a sua semente? Sim, correto. Hoje nós temos circuncisão, sim. Onde é que ela está? No coração. Amém? O Espírito Santo circuncida o coração da pessoa e ele pertence então agora a um dono. A um dono. E esse é o Espírito Santo. Olha aqui, irmãos. Então, agora voltamos a Gálatas capítulo 3. Alguém tem a Bíblia aí? Gálatas capítulo 3, versículo 29. Eu pediria para você ler para mim. Gálatas 3, verso 29. Trouxeram as Bíblias? Certo? Aleluia. Um cristão carrega a Bíblia ou não? Pode ler, irmão. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Pronto. Aleluia. Amém.
somos circuncidados, temos aplicado essa circuncisão, amém? Aplicada a um gentio. Já que somos gentios por nascimento natural. Agora, o primeiro, amém? Leia o verso 16 para mim, irmã. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas fala de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Amém. Qual foi a diferença para Abraão tomar esse posto? Foi a circuncisão. Deus cortou na carne dele isso. Vocês entendem? Eu vou usar uma coisa com vocês aqui. Quando Jacó foi buscar a noiva para Isaac, aonde é que ele meteu a sua mão em Abraão? Então o juramento foi debaixo da coxa, aonde passa a vida. Certo? E ali então ele foi bem sucedido, aquele servo. Por quê? Ele foi: Abraão, destraga da minha semente, porque de outra eu não quero. Aleluia. E ele encontrou aquela moça tão preparada, chamada Rebeca. Hein? Da maneira que ele creu, ele recebeu, ele encontrou a moça. Sim. E colocou as joias nela, pulseiras, como é, pendentes. Isso representava os dons. Hoje não precisa você usar mais isso, porque hoje você tem o Espírito Santo. Ele é o que embeleza o homem e a mulher. Você crê que é? Estão entendendo? Glória a Deus. Então, quando ela chegou em casa, ela não foi entendida, porque chegou diferente. Mas logo atrás chegou um mensageiro. Certo? E ele disse: eu não vou dormir até que eu tenha a resposta. E ele perguntou: tu irá com eles? Seus pais perguntaram. Ela disse: eu irei. Ela não conhecia o moço, nem sabia quem era Isaac. Mas você sabe quem é que estava junto com aquele casamento? Você imagina quem? Era Jeová Jireh, o provedor, o santo de Israel. Veja, amém? Então ela foi conduzida até o noivo. Quando o noivo vinha da onde? Da festa dos parentes? De onde é que ele vinha? Como é que é? Bem forte, da onde? Oração da tarde. O que significa isso? O entardecer daquela era, daquele tempo. Então o que aconteceu? Quando ele enxergou Rebeca e ela enxergou ele, ela disse: quem é aquele varão que vem vindo? Disse: aquele é o filho de Abraão e Isaac. Ela saltou do camelo. Amém? Colocou o véu na sua cabeça, provando que era uma virgem intocável. Certo? E foi até Isaac. E eu pergunto: quem casou Rebeca? Quem casou? Não tinha igreja. Não tinha igreja. Era o caminho da casa. Onde é que Cristo vai casar? Na metade do caminho também. Aqui na quarta dimensão ele vai casar com a sua noiva. Você crê? É um tipo de Isaac. Você será arrebatado até a quarta dimensão, e aqui ele pega a sua noiva e leva para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Então ela vai para casa, para as bodas.
Isaac não tinha mais Abraão em casa. Abraão já tinha passado a herdade para ele. Ele não era esses mocinhos entusiasmados para casar com, aí já querem casar, às vezes nem das Floridas saíram ainda. Desculpem, isso é na boa expressão, né? Tá certo? Tá bem? Ele não era assim. Ele tinha 40 anos. E hoje elas dizem assim: olha, esses velhos de 40, casar com esse velho, eu não. Veja. E se ela casasse com aquele velho, ela era muito feliz. Ela ia ter comida, ia ter a roupa, ia ter uma boa vida, não é? Porque uma pessoa madura. Então, está na casa com um jovenzinho bonitinho, 30 dias de casamento, está divorciada. Veja que coisa terrível é isso. Hein? Mas a escolha é que determina o destino. Então Isaac casou, a Bíblia diz, e levou Rebeca para onde? A casa de quem? Não fale alto. A casa dele quem? Agora sim, ó. Não tenda de Abraão, tenda de Sara. É o que a Bíblia fala. Ele levou para casa da sua mãe, que Rebeca assumiu o lugar da sua mãe, porque ele já tinha recebido de Abraão o que herdava. Então você não pode misturar duas coisas. Aquela mulher substituiu Sara em casa, a princesa de Abraão, e agora era a princesa de Isaac dentro da casa da sua mãe. Estão vendo? Glória a Deus. Estão vendo, irmãos? Esse dia eu dei uma resposta para um irmão. Ele disse assim: a minha filha vai buscar um homem tão longe para se casar, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu disse: olha, isso é falta de preparo em casa, certo? É falta de uma conversa mais próxima. Você, enquanto uma árvore não está enraizada, você pega ela assim, ó. Pronto, tá. Mas depois que está enraizada, você tem que arrumar uma picareta, uma enxada e até um trator às vezes, para arrancar aquela árvore. E aí depois que a coisa se espicha, um pescoço de ganso vai querer trazer de volta? Não é? Não pode, irmãos. As coisas, um pai em casa, ele tem que ter um discernimento. Eu estou voltando de novo nisso. Tem que ter um discernimento. Uma mãe que vive perto da filha, por favor, não deixe sua filha bater cabeça por aí, não é? Fale com ela, explique para ela que a situação é muito grave, certo? Aleluia, aleluia. Eu acho que eu não tô prejudicando vocês, né? Não? Aleluia. Então, lá no livro de Gênesis, deixará o homem. Quem? E se unirá a sua mulher. Aleluia. Então olha aqui, irmão, já vou encerrar, tá bem? Não vou cansar mais vocês, já vi que vocês estão cansados, certo? Então Cristo foi a semente de Abraão. Você crê que foi? Amém. Crê você nisso? Ele está perguntando. Correto. Agora vejamos o verso 29, 28 e 30. Eu acredito do mesmo capítulo aí, irmã. 29, 28 e 29. Nisto não há judeu nem grego, não. Há servo nem livre,
Não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha aí que coisa bonita. Jesus uniu todos. Todos. Certo? E aqueles que ele escolheu primeiro vão ser os porteiros da Nova Jerusalém. Amém. Você sabia? Que eles vão te escoltar para o palácio? Hã? Então, não há diferença, todos são iguais em Cristo. Olha, nisto não há judeu nem grego, nem servo, nem livre, não há macho e fêmea, porque todos sois um em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém. E se sois de Cristo, então sois descendentes e herdeiros de Abraão. Então eu sou herdeiro. Ponha-se em pé, levante suas mãos e diz: obrigado, Senhor. Sou herdeiro, aprendi que sou herdeiro. Oh, glória a Deus.